Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa, também compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você vai receber todos os dias a nossa missa, a nossa novena, as orações, e estará sempre rezando conosco em comunhão. Celebramos a segunda-feira da primeira semana do tempo comum. Jesus Cristo, o Deus misericordioso, que chamou os apóstolos para segui-lo, também nos chama. Qual é a nossa resposta ao chamado provocativo do Senhor? Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono, a multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai às preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém. Início do primeiro livro de Samuel. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tom, filho de Sufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Penana. Penana tinha 2 filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Eucana dava à sua mulher Penena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhe cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor. Aleluia, aleluia.
convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está perto. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. E eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados, e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste dia nós retomamos, reiniciamos o tempo comum da igreja, o tempo da catequese, da maturidade da fé. E iniciando esse dia, nós vemos atitudes de um profundo olhar de Deus para com as pessoas. Aqui no Evangelho, primeiro, nós vemos que Jesus, tomando agora a sua missão de ser aquele que vai portar o Evangelho, que vai ser agora então esse mediador entre Deus e os homens, que vai fazer com que as Escrituras se cumpram, ele começa a caminhar. João Batista, preso, e ele começa. O Evangelho de Marcos, ele começa mostrando para a gente que a primeira coisa que Jesus quer fazer é chamar as pessoas à conversão. Nós vamos tratar mais da conversão lá no tempo da Quaresma, mas a gente começa a perceber que a novidade que Jesus traz para Marcos é que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus não está distante. E isso, muitas vezes, para nós, olharmos e lermos essa afirmação, talvez seja uma coisa meio óbvia, Nós que temos uma caminhada, nós que compreendemos, temos tanto acesso assim às Sagradas Escrituras, mas para aquele povo que ouvia isso, era como se fosse um susto, Um susto porque eles não esperavam que o reino de Deus pudesse se fazer presente. Para eles, o reino de Deus estava distante, estava longe. O Messias viria montado naquele cavalo branco, triunfante, e aí sim o reino dos céus poderia acontecer. Jesus, a gente já viu no Natal que ele não faz isso, ele vem de uma maneira diferente, mas ele já traz essa novidade e chama todo mundo à conversão. Se João batizava com uma água, no símbolo mais de lavar os pecados e de penitência, Jesus convida agora a nós cada vez mais mudarmos a nossa atitude. E como garantia para que isso vá acontecer, ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. Chama André, Simão Pedro, João, Tiago. É interessante que ouvir a voz do Senhor para esses homens já se torna suficiente. Como eu estava dizendo, a novidade de Jesus que o reino está próximo é tão grandiosa que o Evangelho mostra que esses homens deixaram tudo, deixaram a pesca, deixaram redes, deixaram empregados, família, e começaram a seguir a Jesus Cristo imediatamente. Que reino é esse? Que reino que poderia ser tão transformador?
Nós muitas vezes ainda estamos como esse povo aí, ó. Ah, mas o reino de Deus, a gente sabe que o reino está entre nós, mas ele só vai acontecer lá na frente porque eu tenho que me preocupar. Jesus vem te chamar agora, converte, venha, vocês serão pescadores de homens. A novidade que eu tenho para vocês é uma novidade que vai muito além do que vocês estão vendo. Isso é provado lá na primeira leitura, no livro de Samuel. Samuel ainda nem havia sido cogitado de ser concebido, né, embora essa mulher ela tenha esse desejo. E nós vemos que aqui as duas mulheres, né, uma delas, a Penena, acaba sempre por pilhar a Ana, porque ela não tinha filhos. A mentalidade daquela época era que toda mulher estéril era amaldiçoada. Por isso que ela ficava sempre magoada, atormentada, triste. Quando nós achamos que Deus só existe para nos castigar e nos punir dos nossos erros, provavelmente a gente vai ficar assim mesmo, né? A vida perde a graça, Deus é culpado de todos os problemas, Deus não resolve absolutamente nada. A nossa mente limitada ainda, infelizmente, acredita muitas vezes nisso e espera que o Senhor vai resolver tudo em um passe de mágica. Mas o Senhor que nós vimos hoje no Evangelho é um Senhor que convida a conversão, mas também é uma caminhada. Venham comigo. Essa mulher, ainda triste, mas o marido a consola, mostrando que antes mesmo da ideia de você ter um filho, o importante é você ter um marido. Nossa, mas o marido, o homem naquela época era tão importante assim. O homem que ama realmente a sua esposa a apoia. O homem que realmente faz com que o ter um filho não seja aí um peso para essa mulher, ele já é um homem digno de honra. Um homem que nem esse, ele, claro que ele cumpre a lei, aqui tudo certo, mas ele vai muito além dessa lei. Ele fala, eu sou melhor para ti do que se você tivesse 10 filhos, quer dizer, eu estou aqui para te amparar, eu estou aqui para caminhar junto com você. Mostra que a caminhada com Jesus, ela se inicia onde? Na família. A família, nós sempre dizemos e sempre vale a pena reforçar, a família é o berço de toda a fé. A família é o berço de toda a comunidade cristã. É na família que os conflitos se surgem, mas também é na família que a fé prospera. É a família que faz a gente ouvir aquele chamado do Senhor desde cedo. Seguam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Ah, mas eu não vou ser um padre, não vou ser consagrado. Não tem problema. Você é chamado a ser pescador de homens aonde você estiver. O Evangelho não está limitado a padres e freiras. O Evangelho está limitado a todo cristão batizado. Por isso vamos pedir que o Senhor primeiro abra os nossos ouvidos para ouvirmos o seu chamado, ouvirmos o seu clamor, mas também aumenta a nossa fé, Senhor, para que essa caminhada se inicie com alegria, essa caminhada ela se inicie respondendo com toda a confiança ao que o Senhor nos pede. Vamos rezar?
Pai, humildemente apresentamos os nossos pedidos que brotam dos nossos corações. Escutai-nos. Deus de esperança, atendei-nos. Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Senhor, continuai chamando mulheres e homens para trabalharem em favor do vosso reino, nós vos suplicamos. Deus de esperança, atendei-nos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Senhor, ensinai a nossa comunidade a cultivar a conversão que nos aproxima de vós e dos irmãos, nós vos suplicamos. Deus de esperança, atendei-nos. Deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Senhor, dai-nos coragem para vos servir em todas as circunstâncias da vida. Nós vos suplicamos. Deus de esperança, atendei-nos. Ó Deus bondoso, atendei-nos, porque vos pedimos iluminados pela vossa palavra, e porque também vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira, dai ao Senhor, ó família das nações, dai ao Senhor o poder e toda a glória, dai a glória que é devida ao seu nome. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possa agradar-vos, ó Deus, a oferenda do vosso povo, para que ela nos obtenha a santificação
e o que confiantes vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz.
caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Leão, ser bem firme na fé, na caridade. E a Moacir, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida da vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos, que somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
cepa brotou da rama brotou a flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Neste dia, o incrível verdadeiro, coisa que nunca se viu, morar lobo com cordeiro, a comer no mesmo pasto, tigre, boi, burro e leão, por um menino guiados, se confraternizarão. A cepa brotou a rama brotou a flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Eu vim para que tenham a vida e a tenham cada vez mais, diz o Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que refazeis as nossas forças pelos vossos sacramentos, nós suplicamos a graça de vos servir por uma vida que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a benção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quem é esta que avança como a aurora, temível como um exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos teus.